Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do nosso seminário teológico à distância. Se você quiser se matricular no nosso seminário teológico à distância, você manda uma mensagem de WhatsApp para 859-8938-0246. Então, você manda uma mensagem para esse número, que é o nosso número de celular, 85 859-8938-0246, e você solicita a sua matrícula. Aqui, nós estamos no Seminário Teológico à Distância, conhecido como ESTAD. Então, aqui nós estamos no Seminário Teológico à Distância. Você pode mandar sua mensagem dizendo que você quer estudar conosco. E nós vamos ter o maior prazer em estar com você aqui nas nossas aulas. Então, estude conosco no Seminário Teológico à Distância, o método EAD, onde você pode estar aprendendo a palavra de Deus. Então, é uma mensagem de WhatsApp para esse número. Nós estamos estudando agora as cartas da prisão, e nós vamos estudar hoje, terminar a carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses. Capítulo 4, verso 1 diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na tua presença, pedimos a tua inspiração, a tua direção, a tua bênção para a nossa vida esta noite. Pedimos ao Pai que dirija os nossos passos, que nos abençoe, que nos instrua poderosamente para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te oro, eu oro a ti e eu te agradeço, em nome de Cristo. Então hoje nós vamos, com a graça de Deus, concluir o estudo da carta aos Filipenses. Aqui foi digitado incorretamente, não é Colossenses, é Filipenses. Então, nós vamos ver quais são as diretrizes pastorais do apóstolo. Nós já vimos que Paulo está convidando o povo de Filipos para andar como Jesus andou, para serem imitadores do Senhor Jesus Cristo. Paulo, nesta carta, ele está em Roma, preso, e os irmãos de Filipos mandam ajuda para o apóstolo Paulo. Eu vou fechar a janela, porque tem muito barulho. Tem muito barulho aqui. Então, vamos lá. Paulo agora, Epafrodito vai levar a oferta para socorrer Paulo
que está com necessidades, principalmente necessidades financeiras. E Paulo agora diz que nós devemos ter o sentimento, que é a palavra phronesis, de Jesus Cristo, que significa tanto o desejo quanto a vontade de se submeter à vontade de Deus no dia a dia. E nós já vimos que Jesus nos deu o exemplo de, sendo Deus, se fez homem, tá? E achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Então ele nos convida a andar como Jesus, tendo essa phronesis, esse sentimento, esse desejo, esta atitude, tudo isso que essa palavra envolve. Então hoje nós vamos concluir. É claro que nós não exaurimos tudo aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, Paulo está com saudade desses irmãos de Filipos, que são tão abençoados. Ele diz, olha, minha alegria, vocês que eu ganhei para Cristo, são a minha alegria e coroa. Nós já vimos que Paulo aqui, nessa carta, ele tem o pensamento nos jogos. Era muito comum na antiguidade, como hoje, os jogos, principalmente os jogos olímpicos, os jogos estílicos de Corinto. Então era muito comum as pessoas saberem, né, regras, como correr, como andar, como lutar. Então isso era do conhecimento de todos. Pai do Senhor mesmo. Capítulo 4, versículo 1, irmão Francisco. Oi, Anderson, Pai do Senhor, Anderson. Pai do Senhor, meu nobre pastor. Então, lá. E Paulo diz que aqueles irmãos são minha alegria e coroa. Então, naquela época, as pessoas corriam e eles não tinham medalhas ainda. Então, a pessoa ganhava uma coroa feita de louro. E Paulo diz que esses coríntios são a sua coroa. Esses filipenses são o seu prêmio, a sua coroa. E aí ele exorta esse povo a permanecer deste modo, a permanecerem firmes no Senhor, a não deixarem se abalar, serem levados para longe do Senhor Jesus Cristo. Esses irmãos que venceram os falsos profetas, esses irmãos agora, Paulo diz que eles devem permanecer firmes no Senhor. E aí Paulo agora vai resolver um problema. Naquela igreja de Filipos, tinha duas irmãs, Evódia e Sítique. Estas duas pessoas, elas estavam com problemas de relacionamento. Como numa cidade, naquela época, era possível ter mais de um grupo de cristãos, cada um reunido em uma determinada casa, é possível que estas duas mulheres, Evódia e Sítique, fossem donas das casas. E aí, por razões que Paulo não diz, surgiu um problema entre elas. Elas começaram, claro que dá para a gente inferir, a pensar diferente. Elas tinham ideias diferentes. E aí ele diz, pensem concordemente no Senhor. Entrem em um acordo. Estas mulheres estão sem um acordo.
E Paulo diz a elas que elas devem pensar da mesma maneira. Por quê? Porque o que destrói o caminhar no Senhor, o que quebra relações, são pessoas que são líderes, mas que querem pensar independentemente de Cristo. Que querem agir segundo o seu pensamento, que sempre estão certos, corretos, e principalmente quando a personalidade daquelas pessoas é forte. Então, entra em rota de colisão, quando pensam diferente. Quando não pensam nessa esfera, um dativo de esfera no Senhor. Porque é o Senhor quem vai ser o elemento de união, de gerenciamento de discórdia. Então, quando duas pessoas estão pensando diferente, elas precisam pensar no Senhor. Precisam ver o que Jesus diz, o que ele ensina. Qual é o seu ensino? E aquela parte que estiver errada, ou quando as duas estão, disser, olha, o ensino do Senhor é isso. É esse o ensino do Senhor. Por exemplo, Jesus diz, se alguém bater na tua face, oferece a outra. Se alguém quiser que você caminhe com ele 1 milha, vai com ele 2. Então era comum os romanos provocarem os judeus, colocando sobre eles malas para eles carregarem. Eles ficavam aí com muita raiva, ficavam mordidos. E aí Jesus vai dizer isso. Se alguém quiser que você leve a mala dele 1 milha, vá com ele 2, ou seja, não aceite a provocação. E aí aqui, Evódia e Sitken devem pensar isso. O que ensina Jesus? Qual é o nosso caso? Qual de nós precisa ceder? Ou se ambas precisamos ceder. Mas o que é certo é que nós devemos agora ter o mesmo pensamento. Aí ele pede ajuda. A ti, fiel companheiro de jugo. Essa palavra é zizinho. A boa parte dos intérpretes acredita que ele está pedindo a Epafrodito, que é quem está levando a carta. Também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Paulo não esquece de que essas mulheres que agora estão divididas, estão precisando de conciliação, de pensarem da mesma maneira, de submeterem suas vontades, seus desejos a Deus. Ele está pedindo que, ele está lembrando a Epafrodito que estas mulheres ajudaram muito no Evangelho. Ele diz também, Clemente e com os demais cooperadores meus. Paulo está pedindo a Epafrodito que tome conta desse povo, que ajude, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aí agora ele vai admoestar. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a carta da alegria. Outra vez os digo, alegrai-vos. Por quê? Porque todo sentimento, nós somos seres emocionais, psicológicos, e quando nós permitimos que a tristeza exacerbada tome conta dos nossos corações, a nossa tendência é que a gente fique sem fé, é que a nossa fé diminua.
Aí ele diz, olha, alegrai-vos, alegrai-vos. Esse povo que estava entristecido, eles precisam se alegrar no Senhor. Aí ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. To epieiques, que significa ser razoável nas opiniões e julgamentos. A palavra denota uma firmeza paciente e humilde, capaz de submeter-se às injustiças, desgraças e maus tratos, sem ódio ou maldade, confiando em Deus a despeito de tudo. É bem possível que haja, que tenha que nessa discórdia entre as duas irmãs, elas estejam precisando de moderação. Alguma se exacerbou, alguma a personalidade era mais forte ou as duas, provavelmente. E aí ele diz, olha, pessoal, que a vossa moderação, que o vosso equilíbrio psicológico. Hoje nós vemos um mundo onde as pessoas, ou elas são profundamente amargas, ou elas são profundamente doces. Não tem meio termo. Então nós vemos pessoas que vivem resmungando e nós temos pessoas que, por qualquer momento, se derramam, se ajoelham, gritam, fazem, colocam, dão efusividade às suas emoções, deixam exacerbar. E aí Paulo diz, olha, seja a vossa moderação, que vocês não sejam nem 8, nem 80, que não guardem mágoa, conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Duas maneiras nós podemos entender isso. Perto no sentido de estar vendo e perto no sentido de estar vindo. E aí, ele agora vai falar da ansiedade. Como Jesus, ele sabia que nós somos pessoas que nos preocupamos. Nós somos pessoas que nos preocupamos. Nós somos pessoas que temos ansiedade. Né? Ansioso é a gente se preocupar com o futuro, quando ele ainda nem chegou. É preocupar-se com as coisas dessa vida. Isso em si não tem problema nenhum. Mas a ansiedade, ela vai nos brecar. A ansiedade faz com que a pessoa fique tão preocupada, tão assim, amarrada pelo temor do que vai acontecer, que ela acaba ficando inerte, paralisada, sem poder fazer nada. A ansiedade é trazer o futuro para hoje. É ter contas para pagar no futuro e se preocupar hoje em demasia. Se preocupar é normal. Se preocupar além do limite é que é errado. Aí ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, qual é a resposta para a ansiedade? Como é que a pessoa lida com essas preocupações naturais que podem crescer e tomar uma dimensão que vá para além daquilo que a gente pode suportar? Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas o quê? As nossas necessidades. Diante de Deus, em tudo sejam conhecidas. Então, como é que a gente lida com as preocupações da vida? Colocando diante de Deus. A oração é a resposta para a ansiedade, para andar ansioso. Ele diz
tudo sejam conhecidas. Que você coloque essas preocupações diante de Deus. Aí ele diz, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ele diz, dobre o joelho. Vá orar. Coloque diante de Deus aquilo que te preocupa. Faça petições. Suplique a Ele. E dê graça. E dê graça a Ele. Então, aquilo que... Falando. Pai do Senhor, pastor. Senhor, Pastor, o que seria as ações de graça? é o seguinte. Nós já devemos agradecer por aquilo que nós estamos pedindo e agradecer por aquilo que nós já recebemos. Porque muitas vezes nós estamos ansiosos, preocupados, e nós esquecemos de que Deus já nos agraciou com muitas coisas. Nós estamos preocupados com dívidas, com saúde, com o futuro dos filhos, com emprego, com sustentação da família, que comer, que vestir, como pagar as contas. E muitas vezes, como eu já disse, a ansiedade, porque nós temos dois tipos de ansiedade. Nós temos a ansiedade, que é normal dos seres criados. Todos nós, com exceção de Deus que não é criado, toda criatura depende, ela é dependente. Toda criatura depende de Deus para suprir suas necessidades. Então, quando a nossa fé diminui, ou quando os problemas aumentam, a tendência é a ansiedade, a preocupação. Então, existe uma ansiedade, uma preocupação que é normal. Se eu sou ser criado, eu dependo de alguém para suprir as minhas necessidades. Então, eu mesmo não supro. Eu mesmo não é garantia de que eu vou ter. Eu dependo de outra pessoa. E está dando para ouvir aí, Anderson? Cortou, pastor, mas voltou. Amém. Então, o que acontece? A ansiedade patológica é uma doença. É quando a pessoa não consegue parar de se preocupar. É quando ela está preocupada sem razão. É quando o filho tem 6 meses, 1 ano, e ela já está preocupada no que ele vai ser quando estiver na vida adulta. Então, essa é uma doença que precisa de um profissional, que precisa de oração, que precisa de companheirismo e que precisa de tratamento. E que muitas vezes, infelizmente, precisa de medicação. Então, Paulo está tratando aqui da ansiedade normal, daquela preocupação que a gente tem. Será que vem? E aí ele diz, olha, quando eu dou graças, Anderson, eu estou lembrando de que Deus já fez no passado, aquilo que eu estou precisando agora. Vou repetir, quando eu dou graças, eu lembro de que Deus já fez no passado o que eu estou precisando agora. Por exemplo, nós temos preocupações com o final do mês, começo do próximo, como pagar as contas. E aí, quando eu lembro que Deus já me ajudou a pagar tantas, que Deus já me deu graça, quando eu agradeço a Deus, Senhor, eu te agradeço pelas contas do mês passado que eu consegui pagar, que o Senhor abençoou poderosamente. Senhor, eu te agradeço pela vitória naquelas lutas. Então, a ação de graça, ela vai me lembrar, Deus já fez. E ela vai fortalecer a nossa fé. Deu para entender, Anderson?
Deu sim, pastor. Mas eu só fiz essa pergunta Aham. porque eu sou leigo no assunto mas o assunto, na verdade, pastor, eu vou explicar até o que é. Uma jovem, eu estou agora na frente do departamento de jovens aqui da nossa congregação. E uma jovem ainda ontem, ela falou que está com ansiedade e abriu coisas, né, para mim, que ela não abriu com o pai. E aí eu perguntei justamente por conta disso. Eita, é de Deus, se for nesse sentido, né? Mas o pastor esclareceu que as preocupações normais, porque nós somos dependentes de Deus. Isso. Agora, Mas nesse tenha. caso, pastor, nesse caso, ela falou algumas coisas, e como o senhor falou aí, então eu vou ter que aconselhar, porque o que ela me falou, eu percebo que não foi pelo que o senhor disse aqui. Uhum. Está preocupada com o futuro lá na frente. É porque, assim, às vezes, essa preocupação é uma doença. Né? Essa ansiedade é uma ansiedade patológica, é uma doença. Então, se você vê que a pessoa está preocupada, primeiro a pessoa orienta. Ó, a preocupação é algo normal. Se preocupar é algo normal. Faz parte das nossas limitações como ser humano. Agora, se a gente percebe que aquela pessoa está com uma preocupação exacerbada, exagerada, e que ela não consegue vencer isso, é preciso que ela vá a um profissional da saúde para fazer um tratamento adequado. Vamos lá. Paulo diz aí, esse povo estava preocupado com Paulo, estava ansioso para saber notícias, se ele ia ser liberto, se não. Então, a ansiedade tinha tomado conta. Paulo diz, e a paz de Deus, essa paz que vem de Deus, tem a paz de Deus, é a paz que vem de Deus, tem a paz com Deus, é a nossa reconciliação com Ele. Então ele diz assim, e a paz de Deus, essa paz que vem, que excede todo entendimento, que ninguém pode compreender, guardará, essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então ele diz, olha, vocês estão preocupados, vocês estão ansiosos. E ele diz, olha, não façam isso, não andem assim. Vocês devem levar isso a Deus em oração e contar para ele e já agradecer pelo que ele já fez. E aí vocês vão se lembrar de que ele já atuou na vida de vocês. Ele diz, feito isso em oração, com ação de graça, colocando diante dele todas as suas necessidades, Paulo diz a paz que vem de Deus. Essa que é maior do que ninguém pode compreender, que ninguém pode entender porque ela supera, guardará o vosso coração e a vossa mente, ou seja, a vossa interioridade, o vosso interior. Fortalecerá o vosso interior, salvará o vosso interior, guardará o vosso interior, manterá vocês firmes em meio às preocupações da vida, em meio às tribulações da vida. Ele diz, essa paz que vem como resposta à oração, a colocar diante de Deus em confiança. Aí ele diz agora que a nossa mente deve estar ocupada com as virtudes da ética. Eles finalmente, irmãos, aqueles irmãos estavam preocupados. A mente deles estava cheia de coisas que faziam, que os levavam à preocupação. Então, qual é o conselho de Paulo? Primeiro, coloquem diante de Deus tudo aquilo que você preocupa em oração. Depois ele diz, olha, agora vocês vão praticar a gratidão, agradecer a Deus. Depois de que vocês tiverem feito isso, vocês vão perceber que vem uma paz que excede a todo entendimento. Que você não vai compreender como é que essa paz
inundou seu coração. E ele diz, essa paz vai guardar o seu coração, o seu interior e a sua mente. Você vai ter condições de superar o medo, a ansiedade, a preocupação para que ela não evolua para uma doença. Aí ele diz, finalmente, tudo que é verdadeiro é aletes. Tudo que é verdadeiro, aletes. Tudo que é genuíno, tudo que não é falso, tudo que é respeitável. Aí ele diz, tudo que é justo. Aqui nós temos uma enorme quantidade de adjetivos. Verdadeiro, respeitável, justo. Tudo aquilo que é puro. Tudo aquilo que é amável, aquilo que conquista simpatia. Tudo que é de boa fama. Então ele diz o seguinte, olha pessoal, encham a cabeça de vocês, os pensamentos do coração, com tudo o que for genuíno, verdadeiro, na essência. Tudo aquilo que for respeitável, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que tem boa fama. Ele diz, olha, pensem, encham as vossas cabeças disso. Aí ele sabe que existem muito mais coisas, que não dá para, numa carta, enumerar. Um dos grandes problemas nossos é que a gente pensa que nas enumerações, nos blocos de ensinamento, o autor exauriu, completou, extinguiu toda a gama de significados. Não, ele dá um exemplo. Então Paulo diz, olha, irmãos, encha a cabeça de vocês de tudo aquilo que é verdadeiro, de tudo aquilo que é respeitável, de tudo aquilo que é justo, de tudo que é puro, de tudo que é amável, de tudo que é de boa fama. Aí ele diz, se existem outras coisas, se há alguma virtude há, e se algum louvor existe, algo digno de ser elogiado, louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nessa carta, Paulo está muito preocupado com a nossa parte psicológica, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que está enchendo a nossa mente. Então, ele nos diz o seguinte, que a nossa cabeça, que o vosso pensamento esteja agora cheio daquilo que tem virtude, daquilo que merece louvor, elogio, daquilo que é puro, daquilo que é justo, daquilo que é respeitável, amável, de boa fama. Então encham as vossas mentes. Então nós não podemos imaginar que passando a vida toda, enchendo a vida, a mente e o coração só de coisa ruim, nós não vamos ter ansiedade, nós não vamos ter preocupações. Né? Mas ele mostra aqui o caminho. Como é que deve ser a nossa mentalidade, o nosso pensamento. Aí ele diz o seguinte, agora colocar em prática. O que também aprendestes e recebestes, vocês não só aprenderam, vocês tomaram para si esse ensinamento e ouvistes e vistes em mim. Ele disse, vocês ouviram com palavras e viram na prática. Isso praticar. E agora ele chama essas pessoas à prática. E o Deus da paz será convosco. Ele disse, se vocês praticarem isso que vocês ouviram,
então vocês terão paz. Então, a ansiedade, ela rouba a nossa paz. Mas ele diz, ó, se você coloca isso diante de Deus, em oração, se você é grato, a paz de Deus vai encher o seu coração. E aí ele diz, mas é necessário colocar em prática aquilo que você aprendeu, ouviu, se você realmente recebeu. Aí ele diz, aquilo que você viu e ouviu, isso você deve colocar em prática. Ele diz, se você colocar em prática, o Deus da paz será convosco. Aí Paulo agora vai falar da generosidade daquele povo. É um povo de coração aberto. Aí ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Ele está dizendo, olha, uma vez mais. Significa que essa é só mais uma das muitas ajudas que esse povo mandou para Paulo. Ele disse, o qual também já tinhais antes. Ele disse, vocês já tinham cuidado de mim. Vocês se importavam comigo. Ele disse, mas vocês renovaram isso. Ele diz, mas vos faltava oportunidade. Ele disse, olha, quando eu não estava precisando, vocês não tinham a oportunidade de me mandar uma ajuda, de mostrar a generosidade de vocês. Mas agora, vocês têm a oportunidade e estão correspondendo. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa perceber quando Deus está nos abrindo as portas para que a gente seja generoso. Em um mundo onde as pessoas só querem para si, onde a preocupação, a ansiedade faz com que a gente não olhe para o outro, onde seja o mundo de cada um, o mundo de cabo de guerra, o mundo onde a gente quer juntar, o mundo da acumulação. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de pessoas carregadas de preocupação. E à medida que essa preocupação vai entrando no coração, Deus vai ficando no nosso entendimento menor, com menos poder, com menos força. Porque a nossa fé vai diminuindo, decaindo. E aí o que acontece? Nós temos tanta preocupação conosco que a gente não consegue olhar o outro, nem ver a dor do outro. Mas esse povo aqui, mesmo estando em tribulação, eles olharam para Paulo e viram que havia alguém precisando de ajuda. Mesmo que naquela hora eles estivessem passando por tribulações. Mas eles conseguiram olhar para além de si, para além do seu umbigo. Isso é o cristianismo. É quando a gente começa a pensar no outro. É quando a gente começa a ver a dor do outro. E ver na dor do outro a oportunidade de Deus para nós o ajudarmos. Isso é o que Cristo fez. Aí ele agora vai dizer que ele amadureceu com as circunstâncias. Digo isso não por causa da pobreza. Ele diz, olha, vocês podem pensar que eu estou dizendo isso porque eu estava numa pobreza extrema, porque a situação estava muito difícil. Ele disse, eu não estou dizendo isso por causa da minha necessidade do momento. Ele diz, porque aprendi as experiências têm por objetivo nos ensinar.
Deus, quando permite as lutas, Deus é o divino professor. Ele tem por objetivo nos ensinar. O grande problema é que muita gente nunca aprende. Passa pelas circunstâncias, passa pelos problemas, mas nunca aprende. E Paulo diz, eu aprendi. Esse é o objetivo de Deus. O que ele diz? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente. Essa é a resposta cristã às preocupações, é contentamento. Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. O contentamento é a base para a vitória. Quem não está contente com o que tem no presente, jamais estará contente com o que vier a ter no futuro. Agora, quando nós estamos contentes com aquilo que nós temos, Deus pode nos dar o máximo. Por quê? Porque Ele sabe que nós já estamos felizes com o emprego que Deus deu, com o corpo que Deus nos deu, com a família que Deus nos deu, com o que Ele nos deu e com o que Ele não nos deu, segundo nossa medição. Então, quando uma pessoa ela está contente, ela descobriu a grandeza do contentamento com o que tem, ela está preparada para receber outras coisas. Isso não vai mudá-la. Isso só vai enriquecê-la. Mas não vai transformá-la, por quê? Porque ela já é contente com o que tem. O que vier é acréscimo, é dádiva, é o a mais. Mas quem não está contente hoje, nunca estará contente. O descontente, ele pode ganhar o mundo todo. Nunca será o suficiente. E Paulo disse, olha, eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele disse, não adianta. Ele diz, a situação vai mudar, porque o grande problema nosso é que a gente quer que as circunstâncias, as situações, elas permaneçam inalteradas. Isso é impossível. Um mês a gente ganha, outro não tanto. Um mês a gente está com saúde, outro não. Às vezes tem dias que são maravilhosos, tem dias que são maravilhosos, tem dia que não é tanto. Tem ano que é maravilhoso, tem ano que não é tanto. Então as circunstâncias mudam. Eu é que tenho que aprender a viver com contentamento diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância. E aí Paulo vai dar um exemplo. Diz, tanto ser estar humilhado, como ser honrado. Ele disse, em todas as circunstâncias eu já aprendi. Ser estar humilhado, que era o momento que ele estava agora. Porque muita gente, na hora dos momentos de humilhação, eles não sabem lidar com isso e acabam se desviando, alguns até vão ao extremo de tirarem suas próprias vidas. E ele diz, como também ser honrado. Ele disse, eu sei quando as pessoas me esquecem e quando elas se lembram de mim. Sei quando estou para baixo, quando estou na pior. Aprendi a estar contente também quando sou honrado. Ele diz, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Ele disse, eu fui acumulando e fui aprendendo com as circunstâncias. Ele diz, tanto de fartura como de fome. Ele disse, eu já passei por momentos onde eu tinha muito. E passei por momentos onde eu tinha muito pouco.
A vida é um mar, com ondas, ora que são calmas, vêm e só nos levam para frente, e com ondas terríveis que querem nos afundar. Com momentos de fartura, onde a gente tem fartura de saúde, fartura de amigos, fartura de alimento, e onde a gente tem necessidade, escassez, onde a gente olha para o lado e vê. Então, Paulo diz, diante de tudo isso, aí ele vai concluir, e muita gente tira esse texto do seu contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, eu sei que a vida muda. E essas mudanças produzem preocupações. E estas preocupações nos amarram, nos bloqueiam, nos colocam na inércia, nos deixam impedidos de agir. E aí ele diz, mas eu já aprendi. Aprendi a ser honrado, aprendi a lidar com os momentos de humilhação, aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. E ele diz, olha, na fome, na escassez, na abundância. E aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que significa tudo posso naquele que me fortalece? Tudo que ele acabou de dizer. Ele disse, olha, na hora da fartura, eu posso tudo naquele que me fortalece. Na hora da abundância, também posso. Na hora que eu estiver para baixo, esquecido, eu posso vencer isso. Na hora que eu estiver sendo aplaudido, que é o perigo, na hora que a gente está para baixo, a tendência é que a gente busque socorro em Deus, mas quando a gente está elogiado, quando a gente está para cima, quando a gente está no bem bom. Então Paulo disse, olha, irmão, todas as maneiras, de todas as lutas, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então Paulo está nos dizendo que o mundo, as situações podem mudar, mas que há alguém que nos fortalece, é Jesus Cristo, para que nós venhamos a enfrentar todas as coisas, tantas boas como más. Eu não sei o que virá amanhã. Eu não sei, o Eclesiastes vai nos ensinar isso. Eu não sei o que virá amanhã. Então Paulo diz, a preocupação, a ansiedade não resolve. Ela atrapalha. E aí ele diz, olha, coloque em oração. Dê graça. Lembre-se do que Deus já te deu. Deixe a paz de Deus entrar no seu coração. Pratique aquilo que você tem ouvido, aprendido, visto. Ele diz, pessoal, a vida, ela é como um mar, que ora está calmo, ora está revolto, ora está sem ondas ou com ondas fracas, ora está com ondas fortes. A vida, as circunstâncias da vida, elas mudam. E ele diz, aprendam a estar contentes com o que vocês têm. Com a casa que vocês têm, com a igreja que vocês têm, com a vida que vocês têm. Ele disse, eu aprendi a ter fartura, aprendi nos momentos de escassez como lidar com isso. Ele diz, as circunstâncias na minha vida que mudaram, me trouxeram uma fartura de ensinamentos que eu aprendi. E agora eu olho para o futuro, vendo tudo que eu já passei no passado, e descubro. Não é a ansiedade, mas a fé de que
seja como a vida vier. Venha ela como vier, com saúde ou com doença, empregado ou desempregado, com companhia ou sem companhia. Jesus há de nos fortalecer para enfrentar cada uma situação. Se nós já vencemos no passado, nós venceremos no futuro. E aí ele conclui dizendo: tudo eu posso. Venha a vida como vier. Não vou mais me preocupar nesse sentido de ficar doente. Irmãos, venha a vida como vier. Nós podemos todas as coisas, enfrentá-las naquele que nos fortalece. Porque muita gente pego só isso aqui, tudo posso naquele que me fortalece, aí inventa um monte de coisa. Ela fica imaginando que é o Superman, que pode todas as coisas naquele que fortalece. Paulo está dizendo: olha, eu enfrentei situações difíceis, enfrentei situações boas, a minha vida mudou, mas eu aprendi a estar contente, independente das situações. E se eu estou contente, independente das situações, e olho para o futuro agora e digo: tudo eu posso. Venha a vida como vier. Isso aqui não é um jargão da pessoa dizer tudo posso naquele que me fortalece. Não. É a fé expressa. É a fé de dizer: olha, pelo que eu já vivi, pela comunhão com Cristo, como Ele me tratou no passado, eu tenho certeza que Ele vai me fortalecer em todas as dificuldades que eu tiver daqui para frente. E aí ele diz assim: todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Porque o povo podia pensar: mas rapaz, será que ele não está gostando? Não. Em primeiro lugar, ele diz: olha, eu não ia morrer se vocês não tivessem mandado ajuda. Eu não ia me desviar nem deixar de confiar em Deus se ele não tivesse usado vocês. Eu já aprendi a lidar com as circunstâncias. Tudo posso. Aí, para que os irmãos não ficassem atribulados, pensa agora também nos irmãos. Mas vocês fizeram bem ao se associarem comigo. Ao tentar me socorrer, vocês agiram corretamente. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti para a Macedônia, que era um campo novo, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber. Ele disse: olha, quando eu parti para esse novo mundo, para esse mundo desconhecido, ninguém chegou a mim para dizer assim: olha, Paulo, o que você precisa? E o que você pode nos ajudar? Como você pode nos ajudar? Ele diz: senão unicamente vós outros. Ele disse: vocês foram a única igreja que, nesse momento, resolveu não somente receber, porque hoje no cristianismo tem um monte de gente sem fé que só quer receber. Porque, como eu já disse, a ansiedade, nós somos seres dependentes. Então, é normal que eu tenha necessidade. E como eu não posso suprir pelo meu próprio poder, pelo meu braço, aquilo do qual eu preciso, porque a circunstância muda, como ela está sempre, a vida está sempre mudando, então eu dependo de Deus. Mas quando, como eu sou um ser humano, que ainda tem uma natureza caída, sou cheio de fragilidades, por conta até da minha humanidade, então nós temos momentos onde a gente fica assim: será que vai? Onde o nosso coração se apequena, onde o nosso coração se aperta, onde a gente fica preocupado, onde as coisas parecem que são maiores do que o que são.
onde a gente pergunta, será que Deus vai fazer? E aí Paulo chega e diz, olha, nós estamos assim, vamos por este caminho. E aí ele diz, olha, ninguém se associou comigo no tocante a dar e a receber. Ele diz, somente vós quiseram dar para depois receber. Hoje nós temos uma multidão que só quer receber, que não age na direção dos outros. Era gente que queria socorrer Paulo, que queria bancar seu ministério. Diga-nos. Não, só na questão do receber, eles recebiam tipo de Paulo ou tinha outro significado? Oi? Tipo, no tocante a dar e receber, a gente sabe que os filipenses ajudaram, né? Foi a única igreja que fez isso. Mas a questão do receber, foi por ele? Eu não entendi direito a pergunta. Tipo, se foi Paulo também, que foi recíproco com eles. Não, aqui Paulo está dizendo o seguinte, vocês, filipenses, se associaram comigo no tocante a dar e a receber. Então, os filipenses é que estão tanto dispostos a ajudar o ministério de Paulo, como a receber os ensinos, o trabalho de Paulo nas suas vidas. Ah, entendi, pastor, entendi, desculpa. Que é isso, né? Você está aqui para isso. Porque até para Tessalônica, aí ele vai lembrar, Paulo não é alguém que esquece. Mandaste não somente uma vez, mas duas. E se vocês mandaram duas vezes, eu sei. O bastante para as minhas necessidades. Veja, Deus não promete além das necessidades. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus é um Deus que supre necessidades. Hoje há um ensinamento que Deus enriquece as pessoas. Deus supre necessidades. Deus pode fazer o que quiser. Ele é Deus. Mas o ensinamento da Bíblia é que nós devemos ser contentes com aquilo que já temos. Que o grande problema, vai dizer Paulo, ele diz, tem do que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes, porque muitos caíram em desgraça por causa do amor ao dinheiro. Eles se traspassaram com muitas dores. Porque quando Deus supre as nossas necessidades, Deus está dizendo, olha, é tudo o que você precisa. Porque eu não sei o que eu preciso. Quem sabe o que nós precisamos é Deus. Quem disse que eu preciso de um iate? Quem disse que eu vou ser feliz numa mansão? Quem disse que eu vou ser feliz se eu tiver só comendo carne de primeira? Digamos. Digamos. Quem aqui que você levantou a mão? Fala. Então Pastor, agora, diga. pastor, Diga. o que o senhor acabou de explicar aí, essas necessidades, é segundo aquela vocação e o chamado que Deus nos dá, que a gente compreende e entende a cada dia? Necessidades são tudo aquilo que nós precisamos para viver com Deus, em todas as áreas da vida. Entendi. Por exemplo, né? Às vezes a gente quer dizer para Deus o seguinte, Senhor, se eu tiver uma casa muito grande, um carro de marca tal, filhos estudando tal, e um monte de coisa, a gente imagina
que estas são as necessidades que nós temos e que, se elas forem cumpridas por Deus, então nós seremos felizes forever, para sempre. Mas a gente não sabe o que realmente o nosso ser necessita para ser feliz. Às vezes nós não necessitamos de uma mansão, nós não necessitamos de que um filho esteja estudando na melhor escola. Não são essas as necessidades que podem nos tornar felizes. Então Deus vai nos dar aquilo que for suficiente, que vai nos fazer pessoas felizes, abençoadas, contentes. Pessoas que aprenderam. Aí Paulo vai para prestação de contas, né? Ele é muito precavido com essas coisas. Não que eu procure o donativo. Ele já está preocupado como as pessoas vão entendê-lo. As pessoas podiam entender errado. Ele está falando isso para que a gente mande mais dinheiro. Ele diz, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente para a vossa conta. Ele diz, eu não estou preocupado, seguindo tudo que ele vem ensinando. Ele disse, irmãos, eu quero que fique bem claro que eu não estou preocupado com o que eu posso receber de vocês. Mas vocês, sendo generosos, estão dando fruto para a glória de Deus. E isso vai para a conta de vocês. Isso não vai para a minha conta. Ele diz, a generosidade, a oferta de vocês, vai para a conta de vocês. Aí ele diz, recebi tudo, para que todas as pessoas possam dizer, rapaz, Epafrodito chegou lá e entregou a Paulo tudo que nós mandamos. E tenho abundância. Ele disse, agora, antes do agir de vocês, estava faltando. Que Deus levante homens e mulheres. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos, à moda dos filipenses, estar dispostos a suprir as necessidades daqueles que estão em falta. Que Deus abra o nosso coração para que a gente não veja pessoas morrendo de fome, sem roupa, nas calçadas, drogados, embriagados, sujos, sem shampoo, sem sabão, sem alimento, que a gente possa passar. Que a gente não esteja tão entusiasmado com as pessoas que nos rodeiam, com igrejas riquíssimas, com pessoas com carros, perfumes, roupas, que a gente esqueça daquele que está lá no chão, na rua. Aí, gente, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. Aí ele diz, olha, essa oferta de vocês, como aroma suave. Ele vai falar na linguagem do Antigo Testamento dos sacrifícios. Que o sacrifício, o holocausto, na língua hebraica é interessante porque tem olê, olá, né? É o holocausto, do verbo alar, que é subir, era aquele animal que era queimado, e a fumaça subia, e aquilo era visto como aroma, como perfume suave. Então ele diz que essa oferta subiu, não para Paulo, mas para Deus, como sacrifício aceitável, porque no Antigo Testamento tinha os sacrifícios feitos da forma inadequada, incorreta, que não eram aceitáveis. Mas Paulo está dizendo, olha pessoal, esse sacrifício, veja como Paulo gosta de adjetivo, aceitável, aprazível a Deus. Então ele diz, essa oferta de vocês me socorreu, mas antes de tudo, ela produziu fruto para a conta de vocês, porque ela subiu como um sacrifício agradável, que Deus se tornou aprazível a ela. Aí ele vai dizer agora, a lei da semeadura e da colheita. Ele diz, já que vocês fizeram isso, e não fizeram pensando
em receber. Não é aquela história, você dá 10 e Deus abençoa os 90. E aí a pessoa não dá 10 porque quer, ela dá 10 pensando nos 90, ela não está pensando no outro, ela está pensando em si. Ela está pagando uma espécie de seguro para que o grande protetor guarde os 90. O problema dela não são os 10, mas os 90. Ele diz, olha, pessoal, já que vocês fizeram isso de coração, sem segundas intenções, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, que é riqueza em glória, ou seja, o meu Deus pode dar a vocês mais. Ele diz, há de suprir em Cristo, porque vocês estão em Cristo, cada uma de vossas necessidades em glória, tudo aquilo que vocês precisam. Veja, ele não está dizendo, Deus vai enriquecer vocês. Ele está dizendo, Deus vai suprir cada necessidade, em todas as áreas. Tudo aquilo que vocês necessitam, tudo aquilo que vocês têm necessidade, tudo aquilo que vocês realmente precisam, Deus vai suprir. Deus é o supridor e não o enriquecedor. E aí ele diz o seguinte: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. A esse Deus eterno, a ação de graça, a glória. Aí agora ele vai para as saudações finais. Saudai cada um dos santos, dos irmãos aqui, palavra hagios, dos separados em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Diz, olha, é nessa carta toda essa história, de lá para cá, de cá para lá. Eu saudai uns aos outros aí, os daqui não dou saudações para vocês. Todos os santos vos saúdam. Ele diz, olha, todo mundo aqui está na mesma situação, todos nós estamos no mesmo engajamento, todos nós somos a igreja do Senhor. Principalmente os da casa de César, os funcionários, os empregados do imperador, aqueles que estão em Roma. Por isso que essa carta provavelmente é escrita de Roma. Os da casa de César. Eles, principalmente os irmãos que são aí da casa do imperador, mandam lembranças para vocês, desejam, mandam uma saudação especial. Aí ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, a Haris, seja com o vosso espírito. Aquele povo estava preocupado. Diga, Anso. Pode falar, Anso. Pastor, Pode falar. o apóstolo Paulo conseguiu alcançar até os servos lá de César, foi? Foi. A igreja conseguiu ganhar muita gente de Roma. E lá em Roma, muitos funcionários de César, do imperador, Paulo estava preso e estava ganhando soldados, estava ganhando pessoas que trabalhavam para o império. Deus é maravilhoso. Então, que Deus abençoe. Eu quero pedir a cada aluno que não está assistindo a aula presencial, porque o curso foi criado justamente para que você que não tem tempo possa assistir, mas que ao assistir no YouTube, você não esqueça de colocar no YouTube, abaixo do vídeo, seu nome e presente. Você bota só seu nome abaixo do vídeo, nos comentários. Clica naquela mãozinha para dar um gostei. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou mostrar aqui. Você vem aqui, em Gilberto Rebouças,
Se você ainda não é inscrito, aqui vai aparecer para você se inscrever, inscreva-se. Aí vai ter os vídeos aqui. Você vai pegar os vídeos aqui, tem aqui essa nossa aula. Aí vai aparecer assim no YouTube. Então, quando você assistir, não esqueça de clicar aqui nessa mãozinha aqui. Ó. Não esqueça de clicar aqui onde eu estou. Gostei. Não esqueça de dar o seu like. Like é uma palavra inglesa, quer dizer gostei. Né? Então, nós clicamos aqui no like e você coloca aqui o seu comentário. Por exemplo, Gilberto, presente. Pronto. Você coloca assim. Você dá o seu like e coloca aqui e aí comentar. Não esqueçam de dar aqui o seu like e colocar o seu nome para que a gente saiba que você está realmente acompanhando as aulas. Que Deus abençoe. Mais alguma pergunta, Anderson? Não, senhor, pastor. Amém.